Amém! Bom, gente, o objetivo desse vídeo é contar um pouco do meu testemunho. E essa música, ela fala muito ao meu coração, porque ela fala sobre o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Sabe, o cuidado dele conosco, o cuidado pessoal, o cuidado que ama. Meus pais, eles casaram tudo certinho, só que eles não pretendiam ter filhos. Eles realmente pretendiam viver só eles dois e tal, e não estava nos planos deles nascer nenhum filho. E minha mãe, ela estava com suspeita de um ovário policístico e a médica disse que ela não tinha nenhuma chance de ter filhos, então ela também acabou com todos os cuidados. E aí foi nessa falta de cuidado que eu fui gerada. E minha mãe disse que foi um desespero muito grande, que eles não estavam com estruturas de criar filhos nesse tempo. E de primeira ela se preocupou de como seria tudo. E assim, eu não sei como foi a gravidez, a gestação da minha mãe. Eu penso que foi tranquilo e tudo certo, mas quando eu fui crescendo, eu sempre escutei essa história. Eu sempre escutei meus pais falando que não pretendiam ter filhos, como se eu fosse um acidente. E pra mim, dentro de mim, isso mexia comigo. Isso mexia com a minha autoestima, isso mexia com o meu interior, porque pra mim eu tinha sido um acidente, né? Eu não fui esperada, sabe? Eu não fui aquela criança que todo mundo, meu Deus, eu quero ter um filho, vamos tentar, vamos planejar. Não foi assim. E aquilo foi gerando um complexo de inferioridade muito grande nas minhas costas. E aí, até então, eu não cresci. Acho que até uns 8 anos eu não cresci dentro de igreja. E aí minha mãe começou a ir pra igreja quando eu tinha 8 anos. E o meu pai não ia, ele ficava em casa. E a partir daí eu comecei a ter um refrigério nisso tudo. Sabe, eu comecei a me sentir como eu nunca tinha me sentido antes. Eu ia pra igreja e ali eu tinha um refrigério. E era uma sensação tão maravilhosa que eu senti. Eu ficava no departamento infantil. E aquilo era tão maravilhoso. E eu queria viver na igreja agora. E aquilo era meu alimento e a minha alegria já estava tomando conta de mim. Porque por eu ser tão amargurada quando criança, eu terminava transparecendo isso para as pessoas. E eu era uma criança amargurada. Meu pai dizia que eu era muito mal-humorada com 8 anos, até chegar aos 8 anos. E aí eu comecei a ir para a igreja e essas coisas elas foram começando a mudar dentro de mim. Porque eu fui conhecendo um Jesus que até então eu não conhecia. Eu não conhecia tamanho amor. Eu não conhecia tamanho acolhimento, sabe? Eu conhecia um certo desprezo. Eu não digo que meus pais foram negligentes comigo em momento algum. Mas eu tinha essa semente de desprezo dentro de mim. Um complexo de inferioridade dentro de mim. E aquilo me fazia muito mal. A gente começou a ir para a igreja, eu comecei a mudar. E a minha mãe também começou a mudar. E aí, meu sonho agora era que o meu pai fosse para a igreja. Porque até então ele não ia, e ele bebia, e eu passei por alguns momentos meio difíceis. Porque agora, toda vez que ele pegava no copo de cerveja para beber, eu começava a falar a palavra, porque era aquilo que estava dentro de mim no momento. E quando eu começava a falar a palavra, eu ficava com raiva, ele dizia que todos os finais de semana dele era eu quem estragava. E aquela criança amargurada, que já era amargurada, que já era complexada, que já se sentia não amada, ela começou a ficar mais complexada, mais amargurada, porque eu imaginava que o meu pai ele não gostava de mim, porque afinal ele não queria ter tido filhos, e era como se eu fosse um acidente, e aí era como se eu estragasse todos os finais de semana dele, e aquilo mexia comigo de uma forma que eu ficava muito triste, eu ficava muito mal. Só que aí eu comecei tão pequena, tão nova, mas eu comecei a me apegar a Deus. E quando as pessoas diziam que eu era princesa, que eu era sacerdócio santo, sabe? Que eu era aquilo que a palavra dizia que eu era, aquilo não era como se não entrasse em mim. Eu não acreditava naquilo. Então eu me sentia feia, eu não me sentia bem comigo. E eu cresci um pouco complexada em relação a isso. Mas tudo que eu sonhava e tudo que eu pedia a Deus era que meu pai ele conhecesse esse Deus que eu estava começando a conhecer. Que minha mãe estava começando a conhecer, sabe? E demorou um tempo. E eu e minha mãe, nós orávamos muito juntas. E a gente declarava muito, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E chegou um tempo que meu pai, de fato, começou a ir para a igreja e as coisas começaram a mudar. Mas sabe que a minha mudança, ela só aconteceu quando eu decidi entender que o amor verdadeiro é do Senhor. Sabe que não importa o que as pessoas digam ao seu respeito, mesmo que seja o seu pai, mesmo que seja pessoas da sua família, mesmo que seja sua mãe, que lhe diga que você não pode, que você não consegue. Você precisa entender, você precisa saber que você é e você pode exatamente aquilo que a palavra diz que você pode. Sabe que Deus já disse que você pode, Deus já disse que você consegue e ninguém pode dizer o contrário. E muitas vezes, quando o complexo de inferioridade queria bater em mim, eu começava a lembrar daquilo que Deus ele tinha dito ao meu respeito. E sabe que se Deus dizia que eu era, nada mais importava. Meu pai ele podia abrir a boca para falar que eu estragava qualquer final de semana, mas eu tinha convicções dentro de mim. E Deus ele começou a restaurar a minha família, mas principalmente ele começou a restaurar o meu coração. Sabe que a gente não precisa estar com complexo de inferioridade, nós não precisamos estar nos achando feios, nos achando incapazes. Por mais que você não tenha uma referência de pai na sua casa, existe um pai que nunca vai falhar com você. Existe um pai que lhe gerou e que pensou e que sonhou com você, mesmo que você não tenha sido sonhado por pessoas. Sabe que ele sonhou com você exatamente da forma que você é? Ele estabeleceu, ele constituiu o seu caráter, ele moldou o seu caráter para que você pudesse ser exatamente da forma que você é. E você não precisa ser insatisfeita ou insatisfeito com quem você é, porque é assim que você nasceu para ser. E a partir do momento que a gente começa a tentar usar máscaras para disfarçar quem de fato nós somos, nós passamos a não ser felizes. Sabe, você precisa ser exatamente quem você nasceu para ser, porque senão você nunca vai ser pleno, você nunca vai ser feliz. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, eu quero muito um referencial de pai, que antes eu não tinha. Quando meu pai ele não era cristão, eu não tinha um referencial de pai. Eu não tinha uma referência de alguém que eu pudesse me espelhar. E Deus ele foi muito fiel comigo e ele disse, filha, se espelha em mim. Olha pra mim. Você é a minha imagem e semelhança. Você pode se basear em mim. E quando eu comecei a me basear no Senhor e a me espelhar de fato nele e a voltar os meus olhos para ele, as coisas começaram a mudar. E foi aí que o meu pai ele começou a mudar. Sabe que a mudança partiu de mim? E muitas vezes a gente espera a mudança da nossa família, a mudança das pessoas que nos cercam, mas a gente não tem a mudança em nós mesmos. A primeira mudança parte de nós. Nós precisamos nos examinar o nosso coração. Nós somos agentes transformantes. Primeiro nós nos transformamos para poder enxergarmos mudança em todas as outras áreas. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nós passamos por situações difíceis mesmo, por coisas que as pessoas querem colocar em nós, por complexo que as pessoas querem implantar em nós. Por muitas vezes nós não estamos moldados à sociedade, aos padrões da sociedade. Mas sabe que o nosso padrão e os nossos olhos eles devem estar voltados para o Senhor. E aí nós nos tornamos agentes transformadores. E as pessoas que nos cercam vão começar a olhar isso. E vão começar a desejar isso. Meu pai diz hoje que quando ele começou a perceber a minha mudança, ele começou a desejar isso. Ele começou a entender o quanto Jesus ele fazia diferença na vida das pessoas. E ele começou a mudar. E hoje meu pai é um grande homem de Deus. É alguém em quem eu posso me espelhar, em quem eu posso olhar e dizer, isso eu posso seguir. Isso eu posso fazer. Hoje eu sei que eu posso fazer isso. Eu posso me moldar por ele. Eu posso obedecer e seguir as instruções dele. Mas porque antes eu decidi ter um referencial de pai, que foi o Senhor. Eu não sei se você tem referenciais na sua casa, mas tem o Senhor como referência, sabe? Tem o cuidado dele como referência. Se você não tem um pai e uma mãe que cuidem de você, você tem o pai dos pais, que ele nunca vai falhar com você, que ele nunca vai te abandonar, que ele conhece exatamente o íntimo do teu coração. E ele sabe da tua necessidade, ele sabe o que você precisa. E ele é um Deus que não vai falhar com você.
entender que o amor de Deus era tudo que eu precisava. E mesmo quando a angústia ela queria chegar, e quando o complexo ele queria chegar, eu lembrava que existia um amor muito superior. Fala assim, ó. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se você não tem pra quem contar aquilo que você tem passado, se você não tem a quem contar os teus problemas, existe um Deus que está de ouvidos abertos pra escutar aquilo que você tem a falar. Existe um Deus que ele quer solucionar o teu problema. Existe um Deus tão disponível. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o teu joinha aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. É só clicar na palavra inscrever-se em vermelho aqui embaixo para que você possa receber notificações e quando mais vídeos forem lançados. Se você foi abençoado, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, sabe? Marca o teu amigo, compartilha. E é isso, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus.